1 Samuel, capítulo 2, o cântico de Ana, nós vamos até o versículo 11. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos, não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, que tinha muitos filhos, perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura, faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei, exalta o poder do seu ungido. Então Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. Amém. O texto desta manhã se trata de um cântico, uma oração de gratidão a Deus, porque Deus respondeu favoravelmente um pedido de uma mulher. Ana agradece a Deus pela sua oração respondida. No capítulo 1 de primeiro livro do profeta Samuel, nós temos a descrição de uma família. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. E nós sabemos do contexto, Penina tinha filhos, o texto diz que tinha filhos e filhas. Ana era estéril. E o contexto que se abre este livro, esta família ainda oferecer sacrifícios a Deus em Siló. Siló era o centro da adoração daquela época. E o texto nos diz que havia um problema dentro daquela família. Penina provocava Ana, porque ela não tinha filhos. E quando o escritor aqui relata a respeito dessa família, diz que Penina era a sua rival, provocava Ana, falava palavras duras ali para ela. O texto não diz que palavras são essas, mas coisa boa não era. E tudo isso no contexto de uma família indo adorar a Deus. Ainda no capítulo 1, Ana se lança em oração. Ana é uma mulher amargurada em sua alma. E ela vai ao templo, e a sua esperança está em orar e pedir a Deus um filho. E justamente nesse tempo ela ora, pede um filho a Deus e faz um voto com o Senhor. Se Deus ali fosse abençoador, fosse favorável ao seu pedido, ela consagraria aquele menino, aquela criança ao Senhor. E foi justamente isso que ela fez. Toda a história do livramento de Israel por meio de Samuel começa com uma mãe que consagra o seu filho a Deus, uma mãe que ora, uma mãe que busca a Deus em meio às suas lágrimas. E é interessante destacar esse contexto
onde Ana ela é chamada por Deus para perseverar em oração, perseverar na sua fé. Era um momento ali de uma realidade, uma cultura hostil que cercava a vida dessa família, a vida dessa mulher amargurada na sua alma. Há uma mensagem subliminar aqui no começo de 1 Samuel, porque Deus nunca foi a favor da poligamia. E nós temos aqui na prática o que isso significava no coração de uma família. A desvalorização de uma mulher, a guerra no lar. Ou seja, o escritor aqui de 1 Samuel nos diz, olha, de maneira indireta, isso não dá certo. Por mais que culturalmente seja aceito naquela época, essa não era a vontade de Deus. Isso trazia grandes contendas, crise no lar. Ana precisou perseverar diante dessa cultura difícil. Ela precisou perseverar também diante de um cenário de humilhação. Provavelmente a sua fé estava sendo colocada à prova. Uma mulher que não tinha filhos nesse contexto, ela estava ali diante do juízo de Deus, diante do julgamento de Deus. Alguma coisa tinha de errado com ela. A esterilidade dela era um fardo muito pesado. E ela precisou perseverar em meio a esse contexto de opressão. Porque, meus irmãos, nós somos chamados à oração e muitas vezes nós não temos as condições mais favoráveis. Muitas vezes nós vamos a Deus em oração diante de um quadro caótico, diante de um quadro de luta, diante de um quadro de dor. E muitas vezes a crise nos tira da presença de Deus, nos tira da vida de oração. Nós estamos diante da resposta, mas Ana precisou perseverar em meio a uma realidade espiritual corrompida. A realidade do início deste livro não era uma realidade espiritual favorável. O pecado corria solto. O sacerdote ali já estava velho, não disciplinou os seus filhos. E o texto diz, capítulo 2, versículo 12, que aqueles homens, os seus filhos, eram homens malignos, filhos de Belial. Quando se olhava para a família sacerdotal, não se havia uma referência de fé. A decadência espiritual estava sobre Israel. Um contexto delicado, contexto difícil, que o Senhor chamou Ana a perseverar na sua fé. O Senhor ouve o seu clamor, atende o seu pedido, mas as atitudes são extremamente adversas. Ainda para piorar a situação, ela vai ao templo, ela está chorando, ela está ali, colocando seu coração diante de Deus. E o sacerdote diz, mulher, para de beber. Larga a mão disso, se liberte da bebida. Não havia nenhuma sintonia ali com aquele líder espiritual que, ao invés de abraçá-la, ainda dá uma bronca nela, diante do drama, diante daquele coração quebrantado na presença de Deus. Meus irmãos, nós estamos diante desse cântico de agradecimento, e olhando mais especificamente, nós vemos que Ana, ela reconhece a grandiosidade de Deus, ela exulta o Senhor, ela chama Deus, no versículo 2, o Senhor é santo, o Senhor é uma rocha. Uma época em que muitas divindades estavam no coração dos israelitas. Muitas divindades ali estavam disputando o coração daquele povo que adentrou a terra prometida, mas o coração ainda estava na idolatria. Ela reconhece que não há outro Deus que se possa comparar com o Senhor. É interessante olharmos para o capítulo 7. Samuel precisou enfrentar isso diante de um povo que não se converteu completamente ao Senhor. Capítulo 7, versículo 3, Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos, os astarotes, preparem o coração ao Senhor, sirvam somente a Ele.
Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Numa época em que Deus não era o único no coração daquele povo. Essa mulher expressa uma fé firme, uma fé direcionada ao Deus Santo, ao Deus que é rocha, refúgio, segurança. Uma referência a Êxodo 17, quando da rocha a água brotou e saciou o coração, saciou ali a sede do povo de Israel quando eles estavam ali peregrinando no deserto. Mas também no versículo 3, esta humilde adoradora, ela está diante do Senhor e declara que o Senhor é o Deus de sabedoria. Ana, em toda a sua simplicidade, reconhece que Deus está de maneira soberana guiando a história do seu povo. Deus estava guiando a história da sua vida. Ela não se coloca diante de Deus simplesmente lamentando ou se afasta diante de Deus porque ela era estéril. Pelo contrário, esta mulher, ela persevera na sua adoração, na sua oração, mesmo contra tudo e contra todos. Essas palavras aqui lembram o livro, capítulo 16 do livro de Provérbios, quando ela diz: não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. Se você lembrar do texto de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, o texto diz assim, que o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Essa mulher, ela nos ensina que nós devemos nos curvar à oração. Devemos nos curvar à sabedoria de Deus. Devemos vigiar nas nossas palavras. Porque muitos não se curvam à oração. Porque a oração, meus irmãos, ela nos humilha. Quando nós estamos diante de Deus, quando nós estamos diante da vontade de Deus, quando nós buscamos a vontade de Deus, geralmente nós estamos ali diante de um grande desafio. Buscar a Deus em oração é dizer: Senhor, que seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. Confiamos tantas vezes na nossa sabedoria, nos nossos recursos. E a oração justamente é o contrário. Na oração nós reconhecemos que estamos sujeitos a Deus, sujeitos à sua vontade. Temos que vigiar nas nossas palavras, as nossas atitudes. Temos que nos colocar diante de Deus, mesmo quando o quadro é desfavorável. Mesmo quando a situação nos humilha, mesmo quando nós estamos ali sem saber o que fazer. Também Ana exalta a Deus que faz justiça ao oprimido, os versículos 4 e 5. Toda a sua humildade, toda a sua singeleza aqui nas suas palavras. Ela reconhece que é Deus que concede a bênção, é Deus que levanta o oprimido, é Deus quem fortalece aquele que está fraco. Geralmente, a oração, nós cogitamos ali, nós demoramos muito para nos lançarmos em oração, a oração que deveria ser o primeiro recurso, muitas vezes é o último recurso. Ana é essa mulher que não tinha outro caminho e que vê a justiça de Deus em favor ao seu coração. Lembrando do Salmo 27:10, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ainda que o quadro seja desfavorável, ainda que seja impossível aos olhos humanos, Ana é o testemunho vivo da graça de Deus e do cuidado de Deus para a sua alma. Ainda no versículo 6, essa adoradora diz que é Deus quem dá a vida, é Deus quem toma a vida para si. Nós não podemos nos esquecer do contexto do ministério de Samuel. As palavras ainda do jovem Samuel para o velho profeta Eli não eram palavras adocicadas, não eram palavras de bênção,
mas eram palavras de juízo. No capítulo 3, versículo 11, o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, começo ao fim, porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com ofertas de cereais. E é interessante no versículo 18 que quando Samuel diz toda aquela profecia para o sacerdote, as únicas palavras de Eli são: ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. De um lado, nós temos Ana consagrando o seu filho a Deus. Nós temos Ana preocupada em gerar um filho, mas não para viver de qualquer maneira no mundo. De outro lado, nós temos um sacerdote que já não estava mais tão preocupado com a glória de Deus, não estava tão preocupado com o ofício que os seus filhos realizavam. Eli simplesmente ele diz: olha, que seja feita a vontade de Deus, e não há um lamento, não há um pedido de perdão, não há nada, nenhuma lástima dos lábios deste sacerdote que já havia se perdido. O cântico de Ana também é um cântico profético, onde Samuel ali, ele precisaria ser resiliente, ele precisaria buscar forças em Deus para testemunhar o julgamento na casa do seu mentor, na casa do seu discipulador Eli. O quadro que Samuel presenciou não foi bom. Ele presenciou o julgamento de Deus sobre a casa do sacerdote, a derrota para os filisteus, a rejeição do rei Saul como rei de Israel. Mas ela continua a sua oração dizendo que é Deus quem levanta o pobre do pó. De uma maneira bem singela, bem simples, ela exalta a grandiosidade de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas. É Ele quem guarda os pés dos seus santos. De maneira soberana, mas de maneira misteriosa, Deus está conduzindo a história. E essa mulher, ela se dobra a esse Deus todo-poderoso, a esse Deus santo, a esse Deus que ouve as orações, a esse Deus que cuida do oprimido, a esse Deus que cuida do coração de uma mulher que está numa condição delicada, que está numa condição ali de humilhação. Deus exalta a vida da sua serva. Meus irmãos, diante deste cântico, desse texto maravilhoso, quais são os ensinamentos para o nosso coração? Eu ia dizer nesse domingo chuvoso, mas o sol já saiu, né? Nesse domingo ensolarado. Bom, em primeiro lugar, eu queria destacar o seguinte, que mesmo quando o povo de Deus se mostra infiel a Deus, mesmo quando o povo se mostra infiel ao seu Senhor, Deus, ele continua sendo fiel. Olha o contexto, ainda no capítulo 3, versículo 1. O contexto de aridez espiritual. O contexto que Ana é chamada para orar era um contexto onde Deus não se manifestava, onde Samuel ele é chamado para exercer o seu ministério, um contexto de dificuldades, um contexto que parecia que o céu estava fechado. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Preste atenção, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Não era um tempo de avivamento ou um tempo de santidade, era um tempo de luta. Mas, meus irmãos, no meio daquele tempo, Deus ouviu a oração de uma mulher indefesa, uma mulher que não tinha voz na sociedade, ainda estéril, uma mulher que perseverou em oração,
Uma mulher que tinha tudo para talvez viver uma vida longe do Senhor e aceitar aquilo e se rebelar contra Deus. Tudo aquilo levou Ana aos pés do Senhor, a prática da oração. Esta manhã, o que tem tirado você da prática da oração? O que tem tirado você do hábito diário da oração, de buscar o Senhor, de perseverar diante de Deus? O que será mais especial nos nossos lares do que orarmos em família, orarmos pelos nossos filhos e pelas nossas filhas? O que tem de mais pontual, de mais importante que rouba o nosso tempo de oração, meus irmãos? Grandes homens de Deus testemunharam que viveram para a glória de Deus porque as suas mães estavam ali em oração. Santo Agostinho, nós temos esse testemunho. Aos 22 anos, a sua mãe Mônica teve este grande homem, essa grande mente da teologia cristã. E ali nos escritos diz que Agostinho foi um filho de muitas lágrimas. E a história diz que foram mais de 30 anos que essa mulher orou pelo seu filho. Um homem de vida devassa, um homem que se afastou dos caminhos do Senhor, viveu por caminhos tortos, até que um dia a graça do Senhor o chamou eficazmente. Mas tinha uma mãe batendo na porta, tinha uma mãe pedindo, tinha uma mãe clamando. 30 anos, meus irmãos, perseverando em oração. É interessante que na história dele, um dos momentos, ele já está convertido, está passando pela rua e uma das suas ex-amantes grita: Agostinho, Agostinho, sai correndo atrás dele. E aí pega no braço dele: Agostinho, você não me reconhece? E ele diz: eu reconheço você, mas você não vai mais me reconhecer. Minha vida foi alcançada pela graça, agora eu sou uma nova criatura. Mas havia uma mãe, diuturnamente, orando pelo seu filho, filho de muitas lágrimas. Mesmo quando nós não somos fiéis, Deus continua fiel. É isso que deve balizar as nossas orações. Não é se o contexto está favorável, não é se alguma coisa boa aconteceu, mas Deus, Ele continua fiel. Ele ouve as nossas orações, Ele atende aqueles que o buscam. Em segundo lugar, o texto nos ensina também que Deus não precisa de exércitos poderosos ou de juízes com habilidades especiais para livrar o seu povo. Esse é o contexto do livro anterior de Juízes. Deus levantava ali pessoas, Deus levantava, por exemplo, Sansão, um homem com habilidades especiais para liderar o povo, para ser usado por Deus. Mas o contexto de 1 Samuel muda completamente. Não temos aqui ninguém com poderes especiais ou um grandioso exército. Mas esse livro, ele se abre com uma história familiar, uma família com problemas. Estavam indo adorar o Senhor e há uma briga ali, uma chorando, a outra oprimindo a outra esposa. E tudo isso no contexto daquele povo indo adorar o Senhor. Já aconteceu isso na sua casa? Estamos preparando para ir para a igreja, de repente, o bicho pega, né? De repente, acontece um avivamento lá, tem que parar tudo, clamar a Deus. Senhor, nós estamos indo adorar o Senhor. Nessa família é isso que estava acontecendo. Deus não precisa de uma família perfeita, Deus não precisa de um juiz com poderes especiais. Mas Deus usa uma mulher amargurada no seu coração, uma mulher chorosa, mas que Deus ouve a sua oração. E é por meio dela, por meio da sua disposição diante de Deus, em buscar a face do Senhor, em colocar o seu coração, em colocar o seu pedido diante de Deus,
é que a libertação vem para o povo de Israel. Meus irmãos, Ana é usada por Deus como uma intercessora. O exemplo dela nessa manhã é para aguçar a nossa fé. Para aguçar a nossa fé, para trazer à nossa memória aquilo que nós devemos fazer, porque a vida cristã não é tanto aquilo que nós sabemos o que devemos fazer, mas perseverar naquilo que nós já sabemos que devemos fazer. Tantas e tantas vezes a demanda e as condições desfavoráveis da vida nos tiram da presença de Deus, nos tiram da vida de intercessão, nos tiram da vida de oração. Ana, na sua simplicidade, ela nos ensina que devemos consagrar os nossos filhos a Deus. Em terceiro lugar, esse é o ensinamento, a consagração dos nossos filhos a Deus. Esta fé genuína, ainda que simples, mas complexa também, de entregar o seu filho. Ela teria outros filhos, teria uma família muito abençoada nesse sentido, mas facilmente Samuel poderia se tornar um ídolo no coração de Ana e de Eucana. Já que Deus abençoou e produziu um milagre extraordinário, essa criança vai ser o nosso tesouro, vai ser tudo na nossa vida. E tantas vezes, nós nos afogamos na bênção. Nós recebemos algo de Deus e aquilo nos afasta da vontade soberana de Deus. Meus irmãos, Samuel tinha uma missão diante do povo, diante de Deus, mas era uma missão que, em primeiro lugar, passava pelo desprendimento de seus pais. Pais que souberam ofertar aquilo que era de mais precioso, de mais valoroso, aquilo que era uma dádiva de Deus. E a tradição nos diz que entre 4 a 6 anos, Samuel foi levado ao templo e entregue ao sacerdote. Agora se coloque nesse contexto, se coloque no lugar. Por muito menos nós já dissemos, não, Senhor. O filho do outro irmão pode, mas o meu filho, a minha filha amada, não pode. Lá em Pirajuí, a gente tem o hábito de trazer as crianças à frente e orar, E eu sempre dizia, estenda as mãos, ore pelas crianças. Certa vez eu disse, estenda as mãos, ore pelos nossos futuros missionários. E algumas pais, algumas mães discretamente, orar sim, enviar como missionário não, pastor. Meus irmãos, o que nós podemos fazer de melhor para os nossos filhos? Nós sempre pensamos na educação, nas condições financeiras, mas o que nós podemos fazer de melhor para os nossos filhos? São consagrá-los à vontade perfeita deste Deus, entregá-los todo o nosso coração, ainda que não saibamos tudo o que vai acontecer e o tempo parece que vai passando e as preocupações com os filhos vão crescendo, ou só eu que tenho essa percepção. Vai crescendo e nós vamos nos preocupando. Meu Deus, o que será? Às vezes é aquele adolescente meio desengonçado, Meu Deus, faz uma obra na vida dessa criança, Para os pais sempre será uma criança. Nós queremos proteger, nós queremos cuidar, mas Ana e Eucana nos ensina que o mais especial podemos fazer para os nossos filhos, aqueles que já estão aqui, aqueles que virão ainda, é consagrá-los ao Senhor. Versículo 11, emblemático nesse capítulo. Então, Eucana voltou para a sua casa em Ramá, mas o menino ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. Naquele ano, mais uma vez, subiram ali a Siló, foram até Siló, ofereceram sacrifícios. 3 pessoas estão diante do sacerdote, mas apenas 2 voltam.
para a terra de Efraim. 3 pessoas vão adorar o Senhor, estão ali testemunhando da bênção de Deus, mas apenas 2 voltam para a casa. Adoração é isso. Não é aquilo que eu vim buscar, que é aquilo que Deus vai me presentear, a promessa ou a bênção. O nosso culto contemporâneo, isso está meio desfocado, isso está meio desarrumado. Venha para a igreja, o culto que você vai receber tal coisa, a bênção que Deus vai te dar. E de fato Deus nos tem abençoado, muito mais do que nós merecemos. Mas o culto é serviço. O culto é aquilo que nós viemos trazer ao Senhor. E esta família nos mostra essa lição profunda, essa lição de uma verdadeira adoração a Deus. Culto é serviço. Não é nem tanto aquilo que Deus irá nos ofertar, irá nos dar, mas aquilo que nós estamos dispostos a oferecer ao Senhor. Nesta manhã, o que você trouxe para oferecer ao Senhor? O que você trouxe para prestar um culto a Deus? Às vezes o nosso questionamento diante de Deus é unicamente o que o Senhor irá fazer por mim. Mas o nosso pensamento ao vir à igreja deve ser: Senhor, o que eu tenho para te oferecer? Meus irmãos, o nosso culto a Deus, nosso culto ao Senhor, ele só é possível porque um pai deu o seu único filho, um filho unigênito, para morrer por nós, para expiar os nossos pecados. O nosso culto, ele só é possível porque um pai, ele entregou o seu filho para morrer, para viver uma vida, não de glória, mas uma vida como servo. Nosso culto a Deus, ele só é possível porque o nosso Senhor abriu mão da sua glória. Um pai abriu mão do seu filho unigênito, por amor a todos nós. Um Deus que amou o mundo de tal maneira, um Deus que deu o seu único filho para nos salvar. Hoje a palavra do Senhor fala poderosamente aos nossos corações, que nós precisamos deixar no altar, o que nós precisamos tirar do nosso coração, que muitas vezes está tomando o lugar único e exclusivo de Deus.